Você pratica aquele ditado faça o bem sem olhar a quem? Um pensamento antigo e que tem se perdido com o passar do tempo. Só que o curioso é que sempre que alguém o segue, coisas incríveis podem acontecer. Pegue como exemplo o caso desse atendente de posto de combustível, que ajudou uma mulher que ele nunca tinha visto na vida. Ele a ajudou simplesmente porque era o certo a se fazer. E sabe como ele foi recompensado? Eu te conto agora. Aqui é Ivan Lima e você é muito bem-vindo. O universo paga em dobro quando você faz uma boa ação. Se isso é verdade, podemos dizer que Cosico Mambele, de 28 anos, teve uma resposta bem rápida em 2019. Ele trabalhava como um atendente em um posto de combustíveis na cidade do Cabo, na África do Sul. O trabalho, conhecido como frentista por aqui, não era realmente o sonho de Cosico, mas ele já estava feliz por ao menos ter aquele emprego. Até porque estamos falando de um país em que a taxa de desemprego subiu drasticamente nos últimos anos. Na cabeça dele, aquele dia de junho era só mais um como qualquer outro. Ele abasteceu os carros, verificou o óleo e a água, limpou o para-brisa dos veículos e fez outros trabalhos. Por mais que ele não reclamasse, Cosico sabia que a vida não era fácil. Foi então que uma jovem chamada Monet Van Devanter, de 21 anos, parou no posto para abastecer, quando estava a caminho do trabalho. Ao olhar o mostrador do nível de combustível no tanque, ela soube que não conseguiria chegar até seu destino sem antes abastecer alguns rands, que é a moeda da África do Sul. Enquanto Monet se decidia, Cosico limpou o para-brisa do carro como estava acostumado a fazer. O problema é que depois de procurar muito tempo dentro da bolsa, Monet percebeu que estava sem seus cartões e não tinha dinheiro físico para pagar pelo combustível. E para piorar a situação, ela não poderia se dar ao luxo de tentar chegar ao destino com o que ainda tinha no tanque do carro, já que, caso não desse certo, ela correria riscos em uma das rodovias mais perigosas da África do Sul. O que você faria no lugar dela? Ou melhor, você já se viu em uma situação parecida? Monet passaria por uma rodovia chamada N2, que apesar de ser conhecida por ser caminho de vários roteiros de viagens, também é famosa pela sua extensão, mais de 2.200 quilômetros, e principalmente por ser perigosa. Para você ter uma ideia, somente em 2016, quase 13 mil pessoas morreram na N2. Muitos dos acidentes aconteceram por causa da presença de animais na pista e devido ao alto volume de tráfego. Mas não era apenas isso que a jovem temia. A N2 também tinha a reputação de ser ponto criminal, onde bandidos ficavam à espreita para tirar vantagem de motoristas. Ela sabia que poderia ser um alvo fácil, ainda mais por estar sozinha. Mesmo com tudo isso em mente, a jovem se virou para Cosico e disse que ele não precisava mais abastecer, porque não havia como pagá-lo. E ainda que ela soubesse que estava muito longe do seu destino, Monet já tinha aceitado que deveria tentar continuar. Na mesma hora em que a jovem pediu desculpas por qualquer inconveniente causado e explicou a situação, o frentista tratou de responder: Não, não, senhora. Você não pode ficar sem combustível na N2, é muito perigoso. Cosico sabia que não poderia deixá-la ir com o tanque quase vazio. Foi então que ele afirmou que colocaria 100 rands de combustível usando o dinheiro dele. Um gesto que Monet nem teve como recusar, visto que Cosico já havia colocado os comandos na bomba e estava caminhando ao redor do carro quando ela se tocou de toda a situação. Um gesto que ela considerou incrível e a deixou mais chocada do que feliz. A única coisa que Monet poderia fazer naquela ocasião era agradecer, até porque ela nem teve tempo de recusar a oferta. E que escolha ela tinha, não é? Ele disse ainda que Monet não precisava se preocupar com o dinheiro e que a jovem poderia simplesmente pagar a dívida quando estivesse passando por lá de novo.
Cocico nem pediu o telefone ou perguntou o nome dela. Ele apenas fez o que era certo, sem esperar nada em troca. Naquela mesma hora, Monet agradeceu de todo o coração a bondade de Cocico e prometeu retornar o quanto antes com o dinheiro dele. Em uma entrevista, o frentista disse que não tinha muito a dizer sobre aquele momento. Ele apenas não se importava com o dinheiro. E ver a gratidão nos olhos de Monet já tinha sido suficiente para deixá-lo contente. Ainda no mesmo dia, mas para o final da tarde, a jovem retornou ao posto e cumpriu sua promessa, pagando a ele todo o dinheiro do combustível. Só que isso não parecia ser o suficiente. Monet estava tão grata que decidiu tornar pública a gentileza de Cocico. Ela fez uma publicação no Facebook e, em seguida, montou uma página de financiamento coletivo para ele. Em pouco tempo, essa simples história se espalhou pela internet e acabou se tornando assunto em jornais e rádios da região. Com o avanço do caso, milhares de pessoas começaram a doar e o financiamento atingiu números tão impressionantes que o próprio Cocico decidiu fechar o financiamento, por considerar que já tinha dinheiro demais. Até a produção dessa pauta, a página que recebia as doações mostrava que mais de 500 mil rands tinham sido arrecadados, o equivalente a cerca de 30 mil dólares hoje em dia. Fazendo uma conta rápida, todo o dinheiro que ele ganhou era o equivalente a 8 anos de salário. Na época, a própria empresa de combustíveis reconheceu a boa ação de Cocico e se dispôs a doar 500 mil rands para uma instituição de caridade escolhida pelo próprio frentista. Cocico até foi levado pela empresa para a ilha de Zanzibar no mês de julho, onde ele participou de uma cerimônia organizada para homenageá-lo. Surpreso que seu ato de bondade gerou tantas respostas boas em sua vida, o frentista disse que considera tudo como um grande bônus em sua vida. Nascido e criado na província de Cabo Oriental, Cocico se mudou para a cidade do Cabo quando tinha 7 anos de idade. Apenas com a mãe e o irmão por perto, ele cresceu, frequentando a igreja e aprendeu desde cedo que as pessoas devem ser gratas pelo que têm, mesmo que não seja muita coisa. Não é à toa que ele considera toda essa recompensa como um presente de Deus. Quando pequeno, Cocico tinha o sonho de ser um jogador de futebol, mas com o passar do tempo, ele percebeu que ter um emprego e independência financeira eram muito mais importantes. Como um homem temente a Deus, ele diz que chegou até onde está hoje por causa de sua fé e que foi um ato bastante lógico não deixar a jovem passar por algum tipo de problema naquele dia. E talvez a reação de Cocico, depois da fama, seja um dos pontos mais curiosos de toda a nossa história. Me acompanhe. Sendo um homem simples e com um jeito bastante reservado, ele disse que não se sentia muito confortável em estar no centro das atenções, mas que se sentia bastante emocionado por todo o reconhecimento das pessoas, não apenas em seu país, mas ao redor do mundo. Por mais que todos o tratassem como uma celebridade, Cocico não se considera uma, mas sim apenas um ser humano, como qualquer outro, que ajudou uma pessoa necessitada. Na época, ele nem tinha conseguido pensar no que fazer com todo o dinheiro. O frentista disse que estava muito ocupado com toda a repercussão e que sentaria com a família um dia para discutir tudo. Ainda assim, construir uma casa, pagar as contas e a escola dos filhos estavam na lista de prioridades. Em meio às notícias, a plataforma que hospedou a campanha declarou que as doações não iriam diretamente para Cocico, mas seriam gerenciadas pela própria plataforma. Muitas pessoas criticaram a informação, alegando que talvez o frentista nunca visse o dinheiro. A notícia ainda apontava que o próprio Cocico foi quem havia dado as instruções para que a empresa gerenciasse o dinheiro, já que ele não morava em uma área segura. Uma informação que foi confirmada pelo próprio frentista ao perceber a polêmica. Para acalmar os ânimos das pessoas, a plataforma divulgou, posteriormente, que o frentista teria sim o controle total da grana e decidiria sozinho para onde os fundos seriam encaminhados.
É uma história de bondade que serve de exemplo para todos nós, não é? Um forte abraço, pessoal. Até mais. Tchau.